A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Vanessa. E eu sou o tio André. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos na turma dos primários, né, tio André? Isso mesmo, tia Vanessa. Não se esquece, crianças, vamos nos preparar para essa super aula e se inscreva, comenta, dá o like, compartilha com todo mundo, né, tio André? Verdade, tia Vanessa. É muito importante que você vá nesse joinha que está aí debaixo do vídeo e dá um like, um gostei, comenta aí nos comentários. Tá? Se você não souber, pede ajuda do papai, do vovô, da vovó, da mamãe, tá? Que isso é muito importante porque através disso esse vídeo, essa aula maravilhosa será compartilhada e difundida mais e mais através da vida de muitas crianças, né, tia Vanessa? É isso aí. E você que é nosso aluno, deixa sua presença aí no chat ao vivo. E você que é visitante, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós ter você conosco nessa aula, né, tio André? Verdade, nós nos sentimos muito felizes com a tua presença. Então, hoje nós estamos na nossa lição de número 9. Nossa, chegamos rápido, né, tio André, na lição 9. Verdade, verdade. O tempo tem passado muito rápido, né, tia Vanessa? Verdade. E a nossa lição de número 9 tem como tema: o povo de Deus imita os pecadores? Isso é uma pergunta para nós, hein? Vamos ficar todos refletindo, né, sobre essa pergunta e agora nós vamos orar para iniciar a nossa lição. Tio André, ore por nós, por favor. Tá bom, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração a Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse momento diante da tua presença. Lhe pedimos perdão dos nossos pecados e das nossas falhas, de tudo aquilo que nós não fazemos para ti. E pedimos que neste momento a tua palavra encontre livre acesso em nossos corações. Venha falar conosco, Senhor, e que nós possamos ser edificados por meio da tua poderosa palavra. Amém. Amém. A gente está tão animado, né? Tio André, vamos colocar um louvor agora para animar todo mundo, deixar todo mundo animado para continuar a nossa aula? Eu gosto muito de louvor, tia Vanessa. Vamos ouvir um louvor então, maravilhoso. Vamos ouvir aí um louvor. Glória a Deus! Glória a Deus! Né, que louvor maravilhoso! Maravilhoso! Agora nós vamos ao nosso versículo de hoje, tio André. O nosso versículo de hoje, ele se encontra em Provérbios, capítulo 24, versículo 1. Sabe que teve crianças que gravaram? Quer dizer, eu creio que todas gravaram, né, tio André? Quem não mandou, manda ainda. Dá tempo, né? Manda ainda seu vídeo aí. Mas as crianças mandaram vídeos lindos pra gente, falando o nosso versículo de hoje. Vamos ver? Vamos sim. Coloca aí, tia Amanda, pra gente os versículos de hoje. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Provérbios 24, 1. A paz do Senhor cria no seu tesouro. Não
tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Provérbios 24:1. Que legal, né, tia Vanessa? Muito legal, nossas crianças, né, são alunos nota 10, estão de parabéns. O nosso versículo, né, fala: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Provérbios capítulo 24 e versículo 1. Olha que conselho excelente, né, que a palavra de Deus Nossa, nos dá, né, verdade, tio tia André? Vanessa. Que a gente não deve ter inveja daqueles que são maus, né? Verdade. E olha, tio André, hoje em dia a gente vê aí os influencers digital, né? YouTubers, né? Muitas vezes até crianças, né? Que ensinam coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, né? Ensina a ficar pregando peça no amiguinho. E isso, né? Não é do Senhor, né? A gente não pode, né? A gente não pode ficar assistindo esse tipo de vídeo, esse tipo de pessoas, porque é como se a gente tivesse comunhão, né, tio André, com essas pessoas, né? Verdade. E na Bíblia fala que não há comunhão das trevas com a luz, não é verdade, tio André? Verdade, tia Vanessa. Então, crianças, nós não devemos ficar assistindo esse tipo de pessoas. Aí, às vezes, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa tem 100 mil, 200 mil seguidores, né? Eles fazem tudo para ter seguidores, ganham um monte de presente, né? É isso que o mundo faz, né, tio André? Mas a gente tem que ter muita atenção para essas coisas. A gente não deve, né, desejar ser como essas pessoas, porque essas pessoas desonram a Deus. E a gente vai ver na história de hoje como é as consequências das pessoas que procuram ser igual àquelas pessoas que desonram a Deus, né? Há uma consequência e nós vamos ver hoje, né, tio André? Verdade, tia Vanessa. E o mais interessante em cima de tudo isso, desse versículo, não sei se vocês se lembram da palavra do nosso pastor numa quarta-feira, quando ele disse que os maus, né, como a tia Vanessa disse, né, hoje o que nos rodeia, esses influências digitais, eles são ladrões de corações, né? Então nós devemos tomar muito cuidado para que eles não roubem o nosso coração através da inveja que eles possam nos transmitir, entendeu? E nós devemos ficar ligados em Cristo, né, tia Vanessa? Amém, tio André. Agora vamos também num momento muito especial, que é o momento do nossa oração do caderninho, tio André. Você faz pra gente, por favor? Faço sim, tia Vanessa. Vamos abrir aí o nosso caderninho no dia 27, né, tia Vanessa? Isso aí, pegue aí seu caderninho, fique aí atento. Vamos fazer então a leitura aqui do nosso caderninho de oração neste momento. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Orando os salmos. Senhor, peço que a luz de Jesus brilhe em mim e que as outras pessoas conheçam mais sobre o amor de Deus através da minha vida. Jesus, faça sua luz brilhar em mim, orando pelas crianças do Emirados Árabes. Oramos para que todas as meninas que sofreram com os homens maus sejam protegidas e curadas de tudo que sofreram. Senhor, que a sua palavra nessa manhã nos alcance e alcance a vida de várias crianças que estão ouvindo esta aula. Senhor, fala conosco, porque precisamos ser impactados pela sua palavra. Amém. Amém. E agora também é um momento muito importante em que damos o nosso melhor para o Senhor, tio André, né? Porque ofertar não é simplesmente a gente separar aquela ofertinha, né? É a gente dar o nosso melhor, né, para Deus, né? Então, criança, separe a sua oferta aí, pede ajuda do papai e a mamãe, que você também pode estar ofertando através do PicPay, Pix, transferência bancária, né? Tem vários métodos, né? Para a gente estar abençoando a obra de Deus para que ela, né, avance. Então, crianças, agora, separe sua ofertinha, né? E separe o seu melhor neste momento, né, tio André? E Isso. também tem uma coisa muito importante, né? Isso mesmo. Todos nós sabemos do propósito que a nossa igreja, né, está, que é o voto dos 1000 valentes para ajudar
a nossa igreja a adquirir esse espaço maravilhoso que tem abençoado as nossas vidas, a minha vida, a vida da tia Vanessa Amém. e a sua vida. E você que está nos assistindo neste momento, que é visitante, não se sinta constrangido, fique à vontade para louvar conosco a Deus através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, porque Deus, Ele ama aquele que dá com alegria. Amém. E nós devemos ter um coração, né, tia Vanessa, grato a Alegre, Deus, grato. um coração generoso, um coração Verdade. quebrantado para essas coisas. Tá bom, Verdade. crianças? Então vamos agora à nossa oferta. É bastante pra mim a tua graça, receber de Jesus o seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante pra mim a tua graça. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei, as minhas mãos eu levantarei, as minhas mãos eu levantarei, meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei, em teu nome minhas mãos levantarei, em teu nome minhas mãos levantarei. Glória a Deus, né, tio Que André? vitória, Que tia Vanessa. alegria poder ofertar na casa do Senhor, né? Agora, Amém. vamos orar, tio André? Agradecendo Vamos. a Deus por essas ofertas, por todo mundo, né, que pôde ofertar. Vamos orar neste momento. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela vida de todos os ouvintes nesta manhã, de cada criança que está ouvindo a tua palavra. Nós te glorificamos, ó Pai, porque as tuas bênçãos têm sido derramadas em nossas vidas. Pai, que neste momento o Senhor venha multiplicar 1000 vezes mais a oferta de cada contribuinte, de cada criança que abriu o seu coração e que ofertou com alegria na Amém, Senhor. tua casa. Muito obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, a gente tem vários quadros ótimos, né? A gente vai um quadro muito legal, é o Quem Sou Eu? Solta aí, tia Amanda, pra gente o nosso Quem Sou Eu de hoje. Vamos lá ao nosso Quem Sou Eu de hoje, tio André. O nosso Quem Sou Eu está muito interessante. Nós temos pelo menos 3 dicas maravilhosas. Quem sou eu? Eu sou um filho de uma mulher que já foi estéril. Eu sou o substituto de Eli. E eu fui chamado ainda criança. Eu fui chamado por Deus ainda criança.
Quem será, tio André? Será que as crianças vão saber responder essa? Eu acho que tá muito fácil. Eu também acho que tá muito fácil. Nós temos só crianças nota 1000 aqui nessa sala, né, tia Crianças, eu quero Vanessa? ver todo mundo colocando aí as respostas, hein? Eu quero todo mundo colocando as respostas aí. Eu creio que eles devem ter acertado, tio André. Será que a gente pode falar agora? Será? Vamos dar um tempinho aí, né, tia Ai, vamos dar um Vanessa? Acho que até o final da aula a Eu já- gente pode perguntar. Não, vamos falar logo agora. Então tá bom. Então, o nosso Quem Sou Eu de hoje é o Profeta Samuel. Samuel. Então, falando em profeta Samuel, né? Tem tudo a ver com a nossa história de hoje, né? Na aula passada, a gente aprendeu sobre os juízes, né, que Deus levantou a fim de ajudar seu povo. E um desses líderes, né, se chamava Samuel. Quem recorda do Samuel? Como o tio André falou, né? O menino que ouviu, né, a voz do Senhor. Tem até a música que a gente canta, né? Samuel, Samuel, né? Deus Verdade. te chama lá do Senhor. Então, essa música, né, fala sobre Deus chamando Samuel quando ele era pequeno, ele ouviu a voz do Senhor. Pois é, criança, Samuel, ele continuou fiel ao Senhor, ele cresceu, continuou servindo ao Senhor, né, como juiz e sacerdote. Ele era um homem obediente ao Senhor e muito respeitado por todos. Ele governava com muito amor e justiça, mas Samuel, ele cresceu, né, envelheceu e ficou cansado, né, tio André? Verdade, tia Vanessa. E ele colocou os seus filhos como, né, como seu substituto para serem juiz em uma cidade chamada Becerba. E o nome de seus filhos era Joel e Abias. Falando em Joel e Abias, eu lembrei de uma coisa. O que, tia Vanessa? Crianças, vocês fiquem atentos à nossa história de hoje. Porque no final nós teremos um quiz. Com Sério, direito à tia Vanessa? premiação. Uhul! Com direito à premiação. Quem responder as 3 perguntas finais certinha terá direito à premiação. Então, vão ficar todo mundo ligadinho aí, tá bom, crianças? Então, vamos lá. A tia estava falando que os filhos de Samuel se chamavam o quê? Joel e Abias. Eram os 2 filhos deles que foram chamados para serem juízes em uma cidade chamada Becerba. Mas, crianças, uma coisa chamou muito a atenção das pessoas. Os filhos de Samuel não eram bons, né? Eles Não eram. desonravam a Deus. Eles eram desonestos, não honravam os mandamentos do Senhor. E o povo logo percebeu, né, que eles não seguiam o exemplo de seus pais. E as pessoas ficaram chateadas e foram lá dizer a Samuel que não estavam satisfeitas com a maneira que seus filhos cuidavam das coisas de Deus. Os líderes de Israel não concordaram com tal atitude. Eles todos se reuniram, né, para falar com Samuel. Isso E eles mesmo. disseram: não gostamos do comportamento dos seus filhos, pois eles não são como você. Mas ao invés, tio André, deles corrigirem o problema, eles começaram a olhar para outras nações. Sério, tia Vanessa? Começaram a olhar, olha aquela nação ali, eles têm rei. E a gente, por que a gente não tem rei? Sendo que eles têm. Começaram a olhar para essas nações que não obedeciam a Deus. E eles falaram, bateram o pé e falaram: nós queremos um rei para nós. Sério, tia Vanessa? Eles bateram o pé e queriam um rei para eles. Que triste. Mas quem governava os hebreus era quem, né, tio André? Era o próprio Deus, né? Era o Senhor. Exatamente. Quem governava os hebreus era o Senhor, crianças. Mas eles não, eles queriam um rei para eles. E eles bateram o pé com isso, né? Gente, crianças, será que Samuel, quando soube disso, ele ficou feliz, tio André? Eu acho que não. Samuel, quando soube disso, ele se sentiu triste e rejeitado, né? Porque o povo não estava simplesmente rejeitando, né? Falando dos filhos dele, né? O povo estava rejeitando o reinado de Deus, né, tio André? Isso mesmo. Sobre a vida deles. E Deus também deve ter ficado, né, se sentindo muito rejeitado pelo povo, não é verdade, tio André? Verdade, tia Vanessa. Então, aí Samuel orou ao Senhor, né, que logo respondeu
dizendo para atender o pedido do povo. O Senhor também, criança, tinha se sentido rejeitado como rei e disse que estava preocupado com as consequências da escolha do povo. Mesmo o Senhor alertando o povo dos perigos, eles insistiram. Crianças, nós temos que ter muito cuidado ao desejar coisas que não nos pertencem. Isso pode trazer muitas tristezas aos nossos corações, crianças. Não devemos imitar pessoas que desobedecem à palavra de Deus. O Senhor quer que nós entreguemos nossas preocupações em suas mãos e na hora certa Ele virá nos socorrer, crianças. O povo, ele foi alertado por Deus que iria sofrer. Olha, vamos ver na nossa Bíblia. Olha, na página 892, o tio André vai ler o que Deus falou com o povo, né? Sobre como seria, né? Que eles queriam rei, então como vai ser? Aí Deus falou com o povo a partir do verso 1 Samuel, capítulo 8, do verso 11 ao 18. Isso aí, vamos lá, crianças. Vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 8, do verso 11 ao 18, né, tia Vanessa? Os israelitas pedem um rei. É assim que está o título dessa leitura. E sucedeu que tendo Samuel... Opa, desculpa. E disse, este será o costume do rei que houver de reinar sobre nós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros, e os porá por chefes de 1000, e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servo. 18. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Que versículo triste, né, tia Vanessa? E o pior de tudo, tio André, é que o povo tinha uma escolha. Deus falou exatamente o que ia acontecer, e o povo tinha um poder de escolher, mas o povo insistiu, mesmo assim, em ter um rei. E aí, né, eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. Então, Deus foi e escolheu um rei para eles. E o rei foi o rei Saul. Foi o primeiro rei, né, que Deus escolheu para o povo. No início, né, Saul era um bom rei, né? Mas a gente sabe que a história no final não foi muito legal, né, tio André? Verdade. Que mais tarde Saul ele desobedeceu às ordens do Senhor. Começou bem e terminou mal, né, tia Vanessa? Verdade, tio André. E aí ele desobedeceu às ordens do Senhor e Deus o rejeitou como rei. E todo o povo, né, sofreu as consequências do pecado de Saul. E depois de Saul, aí veio Davi, veio vários outros reis que desonraram a Deus, né, tio André? E o povo sofreu por causa do rei, né? O rei desonrava a Deus e o povo sofria. E a gente vê na Bíblia, nós temos o livro 1º e 2º Reis, né? Que fala sobre os reis de Israel. E a gente vê quanto que o povo sofreu, né? Na mão de reis, né? Que desonravam a Deus, crianças. E, crianças, nós sabemos que o único rei que nós devemos seguir de exemplo é o nosso rei Jesus, né, tio André? Verdade, tia Vanessa. Jesus, ele veio nessa terra e ao contrário, né, dos reis terrenos que nos fez, né, sofrer por causa dos pecados dele, ao contrário, ele não pecou e ainda levou o meu e o seu pecado na cruz do Calvário.
Crianças, que não venhamos seguir o caminho daqueles que não honram a Deus. E sim, nós devemos entregar a nossa vida ao único que pode nos ajudar, né, tio André? Glória Aquele a que é o Deus. caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, que é Jesus. Glória a Deus, tia Vanessa. Se aquele povo, né, tio André, tivesse ouvido a voz do Senhor, né, tivesse entregado, né, a situação, né, de Joel e de Abias, né, tivesse orado, entregado na mão do Senhor, Deus iria socorrer aquele povo naquela situação, mas não, eles preferiram olhar outras nações, né, olhar aquele povo, né, que desonrava a Deus e queriam ser iguais. E nós temos consequências até hoje, né? Verdade, Por tia causa Vanessa. dessa decisão. Então, crianças, devemos ter muito cuidado, né, de olhar para aquelas pessoas que desonram a Deus, né? Nós devemos seguir, o exemplo que devemos seguir é o exemplo de Jesus. Devemos ter a palavra de Deus, é o nosso guia, né, tio André? Sim. De como devemos nos comportar, de como nós devemos seguir. Então, crianças, vamos tomar muito cuidado com o que nós vemos, né, que nós assistimos, com aquilo que nós praticamos, né, imitando muitas vezes pessoas que desonram a Deus, crianças, porque isso traz consequências ruins, né, para nossas vidas. E vamos deixar bem assim, ó, que quem devemos seguir é quem, né, tio André? É Jesus. É o único que nós devemos seguir é o Rei Jesus, é Jesus que deu a vida por nós na cruz do Calvário, crianças, para que nós alcançamos a vida eterna. Glória a Deus, né? Glória a Deus, tia Vanessa. Que palavra maravilhosa. Verdade. E que neste momento nós possamos, né, fazer uma autoanálise da nossa vida, assim como a tia Vanessa falou, e refletir nessas palavras e ver a quem nós estamos imitando. Quem é a nossa referência nos nossos dias? Qual é o desejo do nosso coração para o nosso futuro, né? Então nós devemos olhar para Cristo em todo momento, assim como a tia Vanessa diz, e rejeitar tudo aquilo que nos afasta dele, né, tia Vanessa? Amém. Agora, tio André, será que eles ficaram ligadinhos na nossa história? Eu acho que sim, eu acho que tá todo mundo aí ligado, né? Eu acho. Agora chegou o nosso momento Kiss. Roda aí pra gente, tia Amanda. Agora, tio André, nós temos 3 perguntas, né? Eu creio que tá muito fácil. Tá fácil. A gente vai falar uma pergunta, vai ter um tempo para vocês responderem aí para cada pergunta. Quem responder, tem que responder as 3, tem que participar, hein, criança? Primeiro tem que estar presente na nossa aula ao vivo, né? E quem responder as 3 perguntas correto, a gente pode procurar, a gente à noite na igreja, a gente vai ficar ali perto da tesouraria ali. Quem responder as 3 perguntas certo, a gente vai dar um brinde. Isso Né, tio mesmo. André? Isso. Nós vamos dar um brinde para ver quem se dedicou, né? Quem prestou atenção na nossa aula. Então, fiquem ligadinhos que nós vamos às nossas 3 perguntas de hoje, né? Tia Vanessa, quantos minutos que a gente vai dar depois da pergunta? A gente vai deixar com a tia Amanda. A tia Amanda vai escolher um tempo bem razoável para as crianças responderem aí. Então tá bom. Tia Amanda vai saber escolher um tempo bem tranquilo para vocês responderem pra gente. Agora nós vamos à nossa pergunta de número 1. Faz a nossa pergunta de número 1, tio André. Qual o nome dos filhos de Samuel? Qual o nome dos filhos de Samuel? Rodando o tempo. Agora vamos à nossa segunda pergunta. Como Samuel se sentiu quando o povo de Deus pediu um rei? Tempo!
Número 3, tio André. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Tempo. Tá muito fácil, hein, crianças? Eu espero aí que vocês respondam em menos de 1 minuto, todas as 3. Tá fácil demais isso. Tio André, tá muito fácil essas perguntas, né? Eu creio que tia Amanda deu tempo e eu creio que todo mundo respondeu. Eu creio que eu quero dar brinde para todo mundo. Isso aí. Eu fico feliz assim, Até eu quero ganhar brinde. que todo mundo participe. É para as crianças. Eu fico feliz assim, todo mundo participando, todo mundo atento à palavra de Deus, né, criança? Que a nossa sala só tem um nota 10, né? Nota 1000. É isso aí. Crianças, foi um prazer estar com vocês, né, tio André? Foi um Agora prazer. nós vamos orar, né, agradecendo a Deus por essa palavra, por essa lição. Como a tia falou, procure a tia Vanessa e o tio André à noite. A gente vai estar ali perto da tesouraria ali, onde fica o pastor Evander, para entregar os brindes de vocês. Na quarta também, quem não pegar no domingo, a gente vai dar, tá bom? Procure a gente que a gente vai estar com os brindes de vocês, tá bom? É muito bom estar com vocês, ó. Um beijo, tio André vai orar agora para encerrar a nossa lição, que essa palavra fique gravada nos nossos corações, crianças, que nós venhamos imitar ao maior exemplo de todos, que é Cristo, né, tio André? É verdade, tia Vanessa. Vamos lá, vamos orar a Deus. Deus, mais uma vez nós estamos diante da tua presença. Nós te glorificamos por mais este momento maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Nós oramos, ó Pai, pela vida de cada criança que ouviu essa lição abençoada. Que o Senhor venha ser o nosso maior exemplo, o nosso alvo, o nosso caminho, Deus, a ser seguido. Nos cubra com o teu sangue, ó Deus, nos guarda, nos livra de todo mal. Abençoa a vida, Senhor, de cada criança neste momento, sustentando os seus filhos. Em o nome de Jesus, amém. Beijo, crianças. Domingo Tchau. abençoado.